Na noite do dia 24 de outubro, daria início a um evento sem precedentes. Uma noite em que as pessoas começaram a agir com violência de forma descontrolada e sem propósito. Primeiro pensavam que se tratava de uma pegadinha bem planejada de Halloween, mas com o passar das horas, se dariam conta de que os mortos voltaram à vida com uma fome insaciável. O filme Diário dos Mortos nos conta como seria uma epidemia zumbi nos tempos da tecnologia. Uma história crua e psicológica que se encaixaria perfeitamente nos tempos em que estamos vivendo. E da noite para o dia, os mortos se levantaram e começaram a atacar os mais desavisados, demonstrando que o seu desejo de devorar carne humana era bem real. No entanto, os zumbis não seriam os únicos protagonistas, já que a história tenta nos dizer algo mais, uma mensagem escondida que passou despercebida através dos anos. E é por isso que hoje iremos falar sobre do que realmente se trata essa mensagem perturbadora e qual é a verdadeira origem da infecção zumbi em Diário dos Mortos. Lembrando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, e sem mais enrolação, partiu pro vídeo. A cada segunda-feira pela noite, um grupo de estudantes da Universidade de Pittsburgh estava tentando fazer um curta-metragem de terror para salvar o semestre, e para fazer ele, decidiram usar como local um bosque escuro que ficava longe da cidade, mas depois de algumas horas, começaram a receber notícias descabeladas sobre os mortos que estavam voltando à vida, e por não saberem o que estava acontecendo, decidiram parar as gravações para entrar em contato com seus familiares e irem para um lugar mais seguro. E é aqui quando eles começam a presenciar um terror indescritível. O primeiro alerta veio de um suposto vídeo que foi postado na internet, onde uma mulher que supostamente estava morta, do nada começou a atacar os paramédicos e os policiais locais. No entanto, mais tarde, o chefe da polícia, que não acreditava no que estava acontecendo, afirmaria que aquela mulher nunca esteve morta antes do ataque, e isso significava duas coisas: que a polícia estava mentindo, ou que o governo havia mentido para eles, para dar a impressão de que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, as notícias já estavam na rádio, na TV e também na internet, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. O governo pensou que se tratava de casos isolados, enquanto que o CDC dizia que se tratava de um vírus que causava um tipo de psicose em massa. Isso te parece familiar? Bem, eu acho que sim. Pois, como na vida real, algumas pessoas continuaram suas vidas normais, fazendo com que os eventos cotidianos, como um simples aniversário, se transformassem em uma completa carnificina. Então, imagine a seguinte situação: ir ao aniversário de uma criança e que, no lugar de arrebentar a pinhata, o palhaço acaba atacando a mãe ou o pai a mordidas, enquanto que a internet ficava cheia de vídeos, testemunhos e fotografias que confirmavam que o apocalipse já havia começado. E finalmente as coisas começaram a ficar piores do que já estavam, já que haviam relatos de violência e roubos, fazendo com que vários locais se transformassem em cidades fantasmas. As notícias corriam como pólvora, e plataformas como o YouTube recebiam vídeos de Tóquio confirmando que este fenômeno era mundial. Ao que parece, a infecção se transmite através de contato direto de fluidos, se espalhando pela corrente sanguínea através de mordidas ou arranhões. Os ferimentos causados por estes zumbis costumam infectar quase de imediato, e o tempo de transformação era muito variável, já que depende do tamanho do ferimento e da proximidade de um vaso sanguíneo principal. Se um deles te morder, você estará com as horas contadas, literalmente.
e você irá começar a sentir tontura, fraqueza, visão borrada e náuseas. E uma vez que a infecção tenha se espalhado por toda a corrente sanguínea, você irá morrer em questão de minutos. Essas criaturas aparentam ser carentes de humanidade, mas ao que parece, eles ainda se recordam de memórias de suas vidas passadas. Então, não fique surpreso se você ver eles conseguirem realizar tarefas familiares, como visitar lugares que costumavam ir, ou essa mulher que está fazendo compras, como se nada tivesse acontecido. Também se sabe que eles geralmente andam em grandes grupos, dando passos muito lentos, isso devido ao rigor mortis e à decomposição do cérebro. A origem desse vírus ainda continua sendo um mistério, se bem que é verdade que na história nunca é mencionado nada além de suposições, e é por isso que para descobrir a raiz desse mal, temos que adentrar um pouco mais nesse universo. Acontece que o filme Diário dos Mortos foi criado como um spin-off de A Noite dos Mortos-Vivos. Sim, aquele filme épico onde um pequeno grupo de sobreviventes passam a noite inteira enfrentando zumbis. No entanto, nesse filme eles também não dão explicação do que realmente aconteceu, já que a origem se encontra na versão original, exatamente na versão de 1968. No filme, é dito que tudo teria acontecido por causa de uma sonda espacial que chegava de Vênus. Quando essa sonda voltava para a Terra, a NASA descobriu que ela continha altos níveis de uma estranha radiação. Então, eles decidiram destruí-la, mas o que eles não sabiam era que a explosão iria espalhar radiação por todo o planeta, assim resultando no apocalipse zumbi. A diferença de A Noite dos Mortos-Vivos ou Despertar dos Mortos é que o filme Diário dos Mortos é um filme que passou despercebido, mas ainda assim tem algo que o faz diferente. Na verdade, essa obra faz uma referência à crítica da sociedade atual e também como os seres humanos são capazes de fazer o melhor ou pior em situações extremas. Para começar, o argumento é completamente atual, pois ele tenta contar como seria uma pandemia zumbi na era das telecomunicações, e ao decorrer das histórias, podemos ver como a televisão e as redes de comunicação estavam cheias de informações falsas, como também verdadeiras, algo que é muito comum hoje em dia, já que se tiver 50 mil pessoas na linha, também podem ter 50 mil mentiras. Como aconteceu no ano passado, quando surgiu esse novo vírus, milhares de pessoas diziam o que acontecia nas cidades, nos bairros ou simplesmente compartilhavam áudios ou vídeos que eram duvidosos. Mas, com tantas pessoas falando dele, inclusive os youtubers, acabaram surgindo muitas fake news. E enquanto mais gente houver, mais confusão acaba gerando, e assim fica mais difícil saber a verdade. O ponto de vista dessa história condiz muito com a nossa realidade. Quando as pessoas se dão conta de que algo de ruim está acontecendo, não começam a fabricar armas ou procurar um shopping para se abrigar. Mas no lugar disso, os personagens evitam a todo custo enfrentar as criaturas. A primeira reação deles é querer ver os familiares, dar um telefonema ou querer falar com a mãe. E é assim que começa a sua viagem de sobrevivência, e parando para ver se os mortos estão realmente mortos ou não. E com certeza, se isso acontecesse hoje ou amanhã, você deve estar pensando que seria esse tipo de cara. Mas na verdade, você seria esse tipo de cara. Como você pode ver, o filme Diário dos Mortos nos mostra um processo de pandemia onde a maioria dos acontecimentos condizem muito com o que estamos passando atualmente. Ceticismo, desinformação e falta de recursos.
semelhanças um pouco perturbadoras, e tenho certeza que você deve ter notado. Já que a mensagem, resumindo, se trata de uma crítica ao quão egoísta e perigosa essa sociedade pode se tornar nos dias de hoje. Uma sociedade que se deixa levar por tudo que leem ou escutam na internet. E quanto a você? Você acha que George Romero realmente conseguiu adivinhar como seriam os meios de comunicação frente a uma situação extrema como essa? Ou que talvez ele soubesse de algo mais? Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.